Eu nunca imaginei que um simples detalhe pudesse mudar completamente a forma como eu enxergaria a maternidade. Nunca passou pela minha cabeça que meu filho viria ao mundo trazendo algo tão raro, tão inesperado e, ao mesmo tempo, tão marcante. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E é por isso que hoje eu quero abrir meu coração e compartilhar com vocês o dia mais transformador da minha vida, o dia em que meu bebê nasceu. E para a surpresa de todos, inclusive dos médicos, ele já tinha 2 dentinhos perfeitamente formados. Parece incrível, não é? Mas antes de chegar nesse momento, preciso te contar como tudo começou, porque cada detalhe da minha gestação, cada desafio que vivi e cada emoção que senti, foram preparando o caminho para esse desfecho surpreendente. Eu me chamo Mariana, tenho 29 anos e sempre sonhei em ser mãe. Desde pequena, quando brincava de boneca, já me imaginava cuidando de um filho de verdade. O problema é que, quando finalmente decidi que estava pronta para viver essa experiência, a vida me colocou diante de obstáculos que quase me fizeram desistir. Eu e meu marido, Lucas, tentamos engravidar durante 2 anos sem sucesso. Foram meses de consultas, exames, tentativas frustradas e lágrimas silenciosas. Chegou um ponto em que eu mesma comecei a acreditar que talvez não fosse possível. Mas, em uma manhã comum, depois de sentir alguns sintomas estranhos, resolvi fazer um teste de farmácia. E quando vi aquelas 2 linhas azuis surgirem, meu coração quase saiu pela boca. Eu estava grávida. O início da gestação foi cheio de medos. Eu sentia enjoos fortes, tinha tonturas e uma insegurança enorme, porque depois de tanto tempo tentando, parecia difícil acreditar que finalmente estava acontecendo. Cada ultrassom era um misto de ansiedade e esperança. E cada vez que eu ouvia o coraçãozinho do meu bebê batendo, era como se minha alma se renovasse. Lucas segurava firme a minha mão, e nós dois chorávamos sem vergonha, como se já estivéssemos nos despedido da vida que tínhamos antes. Eu me dedicava a cada detalhe, dieta balanceada, repouso quando necessário, consultas regulares. Queria que nada saísse do controle, que tudo fosse perfeito. Mas a vida é cheia de imprevistos. No 5º mês, tive um sangramento inesperado. Foi desesperador. Eu estava em casa, deitada, quando senti algo estranho. Corri para o hospital, chorando e rezando em silêncio. Naquele momento, temi perder o bebê que tanto lutei para gerar. Os médicos me examinaram e disseram que eu precisaria de repouso absoluto por algumas semanas. Lucas assumiu todas as responsabilidades da casa, cuidou de mim como se eu fosse feita de vidro, e a cada dia eu percebia o quanto aquele bebê já era amado mesmo antes de nascer. Foi um período de incerteza, mas também de aprendizado, porque ali entendi que a maternidade exige fé, coragem e entrega total. As semanas foram passando, e quando finalmente cheguei ao 7º mês, comecei a relaxar. Eu falava com meu bebê todas as noites, acariciava minha barriga e sonhava com seu rostinho. Imaginava como seriam seus olhos, se herdaria o sorriso do pai ou as covinhas da minha mãe. Ninguém nunca pensa em dentinhos nessa fase, porque isso é algo que só vem muitos meses depois do nascimento. Mas meu pequeno, pelo visto, já mostrava desde a barriga que seria diferente. Na reta final da gestação, minhas emoções estavam à flor da pele. Qualquer detalhe me fazia chorar, uma música, um gesto de carinho, até mesmo a lembrança dos dias difíceis. Eu estava ansiosa para segurar meu bebê, mas também morria de medo do parto. Sempre ouvi histórias de dores insuportáveis, de complicações, de momentos de pânico. E eu me perguntava se teria forças para enfrentar tudo isso. Foi numa madrugada chuvosa que as primeiras contrações começaram. No início, eu achei que fosse um alarme falso, mas logo percebi que era sério. Lucas ficou nervoso, mas tentava disfarçar para não me assustar. Pegamos a bolsa maternidade que já estava pronta, e seguimos para o hospital. A cada quilômetro percorrido, eu respirava fundo e apertava sua mão. Sabia que estava prestes a viver o dia mais marcante da minha vida. Quando cheguei ao hospital, já estava com dilatação avançada. Fui preparada rapidamente para o parto, e a cada contração eu sentia como se meu corpo fosse se rasgar em 1000 pedaços. Mas, ao mesmo tempo, havia dentro de mim uma força inexplicável, como se todo o meu ser tivesse sido projetado apenas para aquele momento. As horas pareceram dias, e quando finalmente ouvi o médico dizer que estava na hora, um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Foi então que, em meio a gritos, lágrimas e suor, o choro mais lindo do mundo ecoou pela sala. O choro do meu bebê. E naquele instante, todos os medos desapareceram.
Eu só conseguia pensar que ele estava ali, vivo, perfeito, meu. O médico levantou e mostrou para nós, e eu quase não conseguia acreditar no que vi. Enquanto seguravam o bebê para me mostrar, algo chamou a atenção de toda a equipe. Entre os lábios ainda enrugados e úmidos, era possível ver 2 dentinhos já despontando na gengiva inferior. A enfermeira arregalou os olhos, o médico sorriu surpreso e disse: "Olhem só isso, ele já nasceu com 2 dentinhos." Naquele momento, entre lágrimas e risos nervosos, eu percebi que meu filho já tinha chegado ao mundo mostrando que seria especial. Lucas ficou sem palavras, apenas chorava enquanto acariciava minha testa. Eu, mesmo exausta, senti que aquele detalhe era como um sinal de que a nossa história estava apenas começando, e que muitas surpresas ainda estavam por vir. Quando o médico anunciou em voz alta que meu bebê havia nascido com 2 dentinhos já formados, o clima da sala de parto mudou completamente. Não era apenas eu, a mãe emocionada e exausta, tentando compreender a força daquele momento. Todos ali, enfermeiras, pediatras e até auxiliar que estava de prontidão, pararam por um instante para olhar aquele pequeno milagre que tinha acabado de chegar ao mundo. Eu via os olhares curiosos, os sorrisos de surpresa e até um burburinho baixo de comentários entre os profissionais. Era como se meu filho tivesse arrancado de cada um deles um motivo para acreditar que a vida sempre pode surpreender, mesmo aqueles que já viram centenas de partos. Quando colocaram meu bebê no meu colo, eu mal tinha forças para segurá-lo, mas fiz questão de olhar atentamente para o seu rostinho. Aquele ser tão pequeno e frágil, envolto ainda no calor do nascimento, abriu a boquinha e deixou à mostra algo que me deixou arrepiada da cabeça aos pés. 2 dentinhos branquinhos, pequenos, mas firmes, já apontando na gengiva inferior. Eu sorri entre lágrimas, acariciei suas bochechas macias e pensei: meu filho chegou para ser diferente, para escrever sua própria história desde o primeiro segundo. Lucas, ao meu lado, estava tão emocionado que não conseguia parar de repetir: "Ele é perfeito, Mariana, perfeito." Enquanto eu ainda estava na sala de parto, começaram os procedimentos de rotina. A pediatra se aproximou e disse com um tom que misturava ciência e encantamento: "Isso é muito raro, mamãe. Chamamos de dentes natais. Acontece em pouquíssimos casos, mas não se preocupe, geralmente não é um problema de saúde, apenas um detalhe que o torna ainda mais especial." Ela sorriu para me tranquilizar, e eu absorvi aquelas palavras como uma bênção. Saber que não havia risco imediato me trouxe paz, mas ao mesmo tempo, acendeu em mim uma chama de curiosidade. Por que justo meu filho? Por que ele havia nascido assim? Seria um sinal de algo maior? No dia seguinte, já acomodada no quarto da maternidade, comecei a receber as primeiras visitas da família. Minha mãe foi a primeira a entrar. Ela veio com os olhos marejados, o coração apertado de saudade e ansiedade. Quando finalmente se aproximou do bercinho e viu seu neto, levou as mãos à boca em choque. "Meu Deus, Mariana, ele já tem dente. Eu nunca vi isso na minha vida", exclamou, enquanto se inclinava para enxergar melhor. Eu ri, orgulhosa, como se tivesse acabado de mostrar uma medalha rara. "Pois é, mãe, ele já chegou diferente de tudo o que a gente imaginava." Pouco depois, minha sogra chegou acompanhada de uma das minhas cunhadas. O choque foi o mesmo. Elas se entreolharam, murmuraram palavras de espanto e até brincaram dizendo: "Esse menino já nasceu pronto para morder o peito da mãe." Eu sorria com os comentários, mas no fundo também sentia uma pontada de preocupação. Afinal, se amamentar já era um desafio para tantas mulheres, como seria para mim, com um bebê que já tinha 2 dentinhos afiados? Essa dúvida me acompanhou como uma sombra durante aqueles primeiros dias, mas eu tentava não deixar que o medo roubasse a alegria do momento. As visitas não paravam, e em cada uma delas se repetia a mesma cena. Pessoas que vinham para conhecer o bebê, ao perceberem os dentinhos, ficavam boquiabertas. Algumas tiravam fotos, outras pediam para segurar, e todos comentavam como aquilo era incomum. Eu comecei a perceber que a notícia se espalhava rapidamente, e em pouco tempo, parentes distantes e amigos que nem esperávamos começaram a mandar mensagens curiosos: "É verdade mesmo que ele nasceu com dentes? Me manda uma foto, nunca vi nada igual." Era como se meu filho tivesse se tornado uma pequena celebridade dentro da família antes mesmo de completar uma semana de vida. No entanto, a maternidade não é feita apenas de sorrisos e surpresas encantadoras. Entre as visitas e os momentos de ternura, havia também as madrugadas silenciosas em que eu ficava sozinha com meu bebê no peito,
tentando lidar com as dificuldades da amamentação. Nos primeiros dias, meu seio ficou sensível, e cada tentativa de colocá-lo para mamar era acompanhada de uma mistura de prazer e dor. Eu observava aqueles dentinhos, sentia a pressão da boquinha dele e às vezes chorava em silêncio, temendo não conseguir amamentar como sonhava. Lucas me ajudava o máximo que podia, mas havia momentos em que era apenas eu, meu bebê e aquela luta íntima entre dor e amor. As enfermeiras me deram orientações, explicaram que alguns bebês nascidos com dentes precisavam de acompanhamento para evitar machucados, mas reforçaram que, na maioria dos casos, tudo corria bem. Ainda assim, a insegurança era enorme. Eu passava os dedos de leve na gengiva dele, sentindo os dentinhos, e pensava: será que vou aguentar? Será que vou conseguir oferecer a ele o que precisa sem me ferir no processo? Ao mesmo tempo, eu sabia que aquelas eram questões que só o tempo responderia. Apesar das dores e incertezas, havia algo maior que me sustentava, o amor inexplicável que eu já sentia por aquele ser tão pequeno. Cada olhar, cada movimento, cada choro dele preenchia meu coração de um jeito que nada mais no mundo importava. E quando eu lembrava de toda a nossa trajetória até ali, os anos de tentativas frustradas, o sangramento que quase me tirou a esperança, o medo do parto, eu entendia que tudo havia valido a pena. Na segunda noite no hospital, vivi uma cena que nunca vou esquecer. Era madrugada, o quarto estava silencioso, e eu estava sozinha com meu bebê nos braços. A luz fraca do abajur iluminava o rostinho dele, e de repente ele abriu um sorrisinho involuntário, daqueles que os recém-nascidos dão sem a gente saber se é reflexo ou sonho. Nesse sorriso, os dois dentinhos ficaram ainda mais visíveis, e eu senti como se ele estivesse me dizendo: mamãe, não tenha medo, eu já vim ao mundo pronto para surpreender você. Nesse instante, chorei como nunca havia chorado antes, não de dor, mas de gratidão. As enfermeiras diziam que era raro, mas que em algumas culturas antigas, bebês que nasciam com dentes eram vistos como portadores de sorte, sinais de prosperidade ou até de dons especiais. Eu não sabia até que ponto acreditar nessas histórias, mas confesso que no fundo gostava de imaginar que meu filho carregava consigo algo além do comum, algo que tornaria sua vida marcante desde o início. Quando chegou o momento da alta hospitalar, saímos pelas portas do hospital com o coração transbordando. Eu carregava meu bebê no colo, enrolado em uma manta clara, e Lucas seguia ao meu lado segurando nossas coisas. A sensação era a de que estávamos levando para casa não apenas um filho, mas também uma história única, um acontecimento raro que nos acompanharia para sempre. Enquanto atravessávamos o corredor, percebi que até algumas pessoas que trabalhavam no hospital, e que não estiveram presentes no parto, vinham espiar nosso bebê. O burburinho já havia se espalhado: é o menininho que nasceu com dentes. Ali, caminhando devagar, ainda frágil do parto, mas cheia de emoção, eu compreendi que a vida nos presenteou com um início raro, inesperado e cheio de simbolismos. E que aquele detalhe, por menor que fosse, tinha o poder de marcar não apenas a nossa família, mas também todos que cruzavam nosso caminho. Quando finalmente cruzamos a porta de casa com nosso bebê nos braços, senti como se estivesse vivendo um sonho. O silêncio do nosso lar contrastava com o movimento intenso da maternidade, e eu sabia que ali começava uma nova fase da minha vida. O cheiro do quartinho preparado meses antes, as roupinhas dobradas na comoda, os brinquedinhos que havíamos comprado, tudo parecia diferente agora que ele estava ali, presente, respirando, chorando baixinho e exigindo todo o nosso amor e cuidado. Era como se cada detalhe tivesse ganhado vida. Mas, junto com a doçura daquele momento, vinha também a responsabilidade esmagadora. Nós tínhamos que aprender a cuidar dele. Na primeira noite em casa, o choro não deu trégua. Eu já esperava isso, pois sempre ouvi dizer que recém-nascidos estranham o ambiente fora da barriga, mas confesso que não estava preparada para a intensidade. Ele chorava sem parar, e eu, ainda cansada do parto, tentava mantê-lo no peito. Foi aí que o maior desafio se revelou. Assim que ele abocanhou meu seio, senti um desconforto maior do que o normal. Era como se pequenas agulhas me espetassem. E eu sabia o motivo: os dentinhos. Mesmo sendo pequenos, eles estavam ali, firmes, e deixavam o processo da amamentação muito mais doloroso. Lucas, ao me ver chorando de dor enquanto tentava alimentar nosso filho, ficou aflito. Mariana, você não precisa sofrer assim. Podemos falar com a pediatra amanhã e ver uma alternativa. Eu balancei a cabeça, teimosa. Não, Lucas. Ele precisa de mim. Precisa do meu leite.
Eu vou aguentar. Havia em mim um misto de determinação e medo. Eu não queria desistir, não queria me sentir incapaz, mas a verdade é que cada mamada parecia um teste de resistência. No dia seguinte, liguei para o consultório da pediatra e marquei uma consulta. Quando chegamos, contei entre lágrimas o que estava acontecendo. A doutora ouviu pacientemente, examinou o bebê e disse com a calma de quem já tinha visto de tudo: Mariana, realmente, amamentar um bebê com dentes natais pode ser desafiador. Mas não é impossível. Existem técnicas de pega corretas que podem minimizar a dor. Você vai precisar de paciência, ajustes, se necessário, de ajuda de uma consultora de amamentação. Ela me ensinou posições diferentes, mostrou como encaixar melhor a boquinha dele e até sugeriu o uso de coxas protetoras entre uma mamada e outra. Eu saí do consultório um pouco mais confiante, mas ainda assim sabia que o caminho seria árduo. Não era apenas uma questão física. Era também emocional. Eu me cobrava o tempo todo, como se falhar nesse processo significasse falhar como mãe. Os primeiros dias em casa se transformaram em um verdadeiro teste de resiliência. Durante o dia, as visitas continuavam. Vizinhos curiosos vinham bater em nossa porta, todos querendo conhecer o bebê dos dentinhos. Alguns entravam rindo, faziam piadas, tiravam fotos. Esse aí vai dar trabalho cedo, já pode até morder uma maçã. Nunca vi nada assim, parece até coisa de novela. Eu sorria por fora, mas por dentro lutava com uma mistura de orgulho e exaustão. Orgulho por ter gerado uma criança tão especial, mas exaustão por enfrentar dores e inseguranças que ninguém via. À noite, o silêncio da casa se tornava cúmplice dos meus pensamentos. Enquanto Lucas dormia algumas horas para recuperar as forças, eu ficava na poltrona de amamentação, com meu bebê no colo, tentando ignorar as fisgadas de dor enquanto ele mamava. Em alguns momentos, lágrimas rolavam pelo meu rosto sem que eu percebesse. Eu olhava para aqueles dentinhos e pensava: será que é um presente ou um fardo? Será que vou conseguir sustentar essa fase sem desmoronar? Mas então, quando ele terminava de mamar e adormecia no meu colo, sereno, com os lábios ainda úmidos e um sorrisinho involuntário se formando, todas as minhas dúvidas se dissolviam. Eu sabia que faria qualquer sacrifício por ele. Certa tarde, minha mãe veio passar algumas horas comigo. Eu estava exausta, e só de vê-la entrar senti um alívio. Ela percebeu meu estado e, enquanto embalava o neto no colo, disse: Filha, ser mãe nunca foi sinônimo de perfeição. É entrega, é luta, é aprender todos os dias. Esses dentinhos podem estar te machucando agora, mas um dia você vai olhar para trás e rir dessa fase. E vai contar essa história para ele como uma das coisas mais marcantes da sua vida. As palavras dela foram como um bálsamo para meu coração cansado. Os dias seguintes foram uma mistura de caos e encanto. O bebê chorava, eu chorava, Lucas tentava manter a calma, e no meio de toda essa bagunça havia também momentos de pura ternura. As manhãs em que eu via o sol entrar pela janela do quarto e iluminava o rostinho dele, os banhos demorados em que eu sentia seu corpinho tão pequeno e frágil em minhas mãos, os olhares que eu trocava com Lucas, cheios de cumplicidade e amor. Era como se, apesar das dificuldades, estivéssemos vivendo o maior presente que a vida poderia nos dar. Mas os comentários da vizinhança não paravam. Era como se meu filho tivesse se tornado uma lenda local. Quando eu saía com ele no carrinho para tomar um pouco de sol, as pessoas vinham espiar. É verdade mesmo que ele tem dente? Deixa eu ver, pediam, curiosas. Algumas ficavam admiradas, outras lançavam olhares desconfiados, como se houvesse algo estranho ou até sobrenatural nisso. E, mesmo sem querer, esses olhares me afetavam. Eu me perguntava se meu filho seria julgado por ser diferente desde tão cedo. Uma noite, depois de um dia cheio de comentários que me incomodaram, eu estava sozinha no quarto, olhando meu bebê dormir. Passei o dedo levemente nos dentinhos, em vez de medo ou insegurança, senti orgulho. Ele não era um bebê estranho. Ele era meu milagre, meu presente. E aqueles dentinhos eram apenas a prova de que ele tinha vindo ao mundo para ser único. Essa mudança de perspectiva começou a transformar meus dias. Aos poucos, fui aprendendo a lidar melhor com a amamentação, fui aceitando a ajuda de quem estava ao meu redor, principalmente, fui entendendo que ser mãe não é sobre controlar tudo, mas sim sobre amar em meio ao caos. E se eu precisava de provas de que meu bebê já tinha chegado para escrever uma história diferente, bastava olhar para aquele sorrisinho com 2 dentinhos que, mesmo nos dias mais difíceis,
conseguia iluminar minha alma inteira. Os dias foram passando, e a vida foi ganhando um novo ritmo. No início, parecia impossível me adaptar àquela rotina que misturava noites mal dormidas, dores na amamentação e o cansaço acumulado. Mas, com o tempo, percebi que a maternidade é assim mesmo, um aprendizado constante, onde cada desafio superado abre espaço para um amor ainda maior. E, embora os dentinhos do meu bebê tivessem sido um choque no começo, eles logo se tornaram parte da nossa história, quase como uma marca registrada que o fazia ainda mais único. Com um mês de vida, ele já chamava a atenção em todos os lugares. Eu e Lucas o levávamos ao pediatra regularmente, e sempre que chegávamos ao consultório, havia aquele mesmo espanto. Enfermeiras vinham espiar discretamente, outras pediam para ver de perto, e alguns profissionais até comentavam: "Este é um caso que vamos lembrar para sempre." No início eu me sentia exposta, como se meu filho fosse uma atração, mas depois comecei a enxergar de outra forma. Percebi que, de certo modo, aquilo era motivo de orgulho. Ele não era apenas mais um bebê entre tantos, ele era especial desde o primeiro segundo. Em casa, as adaptações foram acontecendo aos poucos. A amamentação, que antes me fazia chorar de dor, começou a se tornar menos traumática. Aprendi novas posições, usei protetores, acima de tudo, aprendi a respirar fundo e ter paciência. Cada vez que ele se acalmava no meu colo, eu entendia que valia a pena insistir. E, aos poucos, os machucados deram lugar a uma sensação de conquista. Eu não tinha desistido, eu tinha vencido. Isso me deu uma força que eu nem sabia que possuía. Os primeiros meses também foram marcados por momentos de pura descoberta. O primeiro banho em que ele sorriu, a primeira vez que abriu bem os olhos e ficou observando a luz do quarto, as noites em que se aconchegava no peito e adormecia tranquilo. Cada detalhe era registrado em fotos e vídeos. Lucas fazia questão de capturar tudo, e brincava dizendo: "Um dia, quando ele crescer, vamos mostrar para ele que foi o bebê mais famoso da família desde o nascimento." E, de fato, essa fama não parava de crescer. A notícia dos dentinhos continuava a se espalhar. Em reuniões de família, sempre surgia alguém perguntando: "E como está o bebê com dentes?" Alguns até inventavam histórias, exagerando os fatos. Diziam que ele já estava tentando morder brinquedos, que conseguia mastigar, como se fosse um pequeno adulto em corpo de recém-nascido. Eu ria dessas invenções, mas também me preocupava com o peso da curiosidade alheia. Afinal, ele ainda era só um bebê, frágil e delicado, e merecia ser visto além daquilo que o diferenciava. Certa vez, quando ele tinha pouco mais de 2 meses, saímos para passear na pracinha perto de casa. Era um dia ensolarado, e eu queria que ele sentisse o calor suave da manhã. Enquanto o empurrava no carrinho, algumas mães se aproximaram. Uma delas, ao ouvir a história, pediu para ver os dentinhos. Quando eu abaixei a mantinha e ela os viu, arregalou os olhos e exclamou alto: "Gente, é verdade mesmo." Rapidamente outras pessoas se juntaram, e em poucos minutos eu estava cercada por curiosos. Senti uma mistura de orgulho e incômodo. Orgulho porque meu filho era especial, incômodo porque parecia que ninguém via além daquele detalhe. Eu sorri educadamente, mas por dentro guardei uma decisão: eu não deixaria que meu bebê fosse lembrado apenas pelos dentes. Ele seria lembrado pelo amor que despertava. No entanto, era impossível ignorar o impacto que aqueles dentinhos tinham em nossa rotina. Enquanto outras mães falavam sobre a expectativa de ver o primeiro dente nascer aos 6, 7 meses, eu já vivia esse desafio desde o nascimento. Era preciso ter ainda mais cuidado com a higiene, limpar a boquinha dele com uma gaze úmida, observar se os dentes estavam firmes ou se poderiam oferecer algum risco. O pediatra nos tranquilizava, mas deixava claro que o acompanhamento deveria ser constante. Eu, que já vivia atenta a cada respiro dele, redobrava os cuidados. Apesar das preocupações, houve momentos engraçados. Quando ele completou 3 meses, começou a dar gargalhadas espontâneas. E nessas gargalhadas, os dentinhos apareciam ainda mais. Lucas dizia: "Parece até que ele já ri de propósito, para mostrar os dentes e chamar a atenção." De fato, era impossível não notar. Cada sorriso era como uma pequena obra de arte, algo que encantava e surpreendia ao mesmo tempo. Com 4 meses, a relação dele com a família já estava mais intensa. Meus pais vinham quase todos os dias só para vê-lo, e sempre comentavam sobre como ele parecia esperto. Minha mãe dizia: "Mariana, esse menino vai falar cedo, vai andar cedo,
já está mostrando que tem pressa de viver. Eu ouvia e sorria, mas também refletia. Será que esses dentinhos eram apenas uma coincidência ou realmente um sinal de que meu filho seria diferente em muitos aspectos? Às vezes, sozinha à noite, eu acariciava seu rostinho adormecido e me fazia essa pergunta. Mas, em vez de me angustiar, comecei a encontrar paz nessa incerteza. Eu entendia que cada criança é única, cada desenvolvimento é especial, e que talvez os dentinhos fossem apenas a forma que a vida encontrou de me mostrar isso desde cedo. Aos poucos, a curiosidade da vizinhança se transformou em respeito. Já não havia apenas perguntas curiosas, mas também gestos de carinho. Pessoas que antes vinham apenas para espiar começaram a trazer presentes, roupas, brinquedos. Algumas mães até pediam conselhos, como se eu tivesse algum segredo por ter um bebê tão diferente. Eu ria por dentro, porque no fundo eu era apenas uma mãe como qualquer outra, aprendendo todos os dias a lidar com os medos e alegrias da maternidade. No entanto, o que mais me marcava era a forma como Lucas se transformou ao longo desses meses. Sempre foi um homem carinhoso, mas depois do nascimento do nosso filho, ele parecia viver em função da família. Estava sempre pronto para me ajudar, para acalmar o bebê, para me apoiar nas noites difíceis. Muitas vezes, quando eu me sentia fraca, era ele quem me lembrava: Mariana, olha para esse sorriso. Ele tem 2 dentinhos que já são símbolo da nossa luta e do nosso amor. Nós vencemos juntos até aqui, e vamos vencer o que vier. Essas palavras eram como combustível para minha alma. E, assim, os meses foram passando, e cada dia eu descobria que a maternidade não é feita de perfeição, mas de entrega. Meu bebê, com seus dentinhos raros e sua doçura infinita, me ensinava a cada instante que ser diferente não é motivo de medo, mas sim de celebração. E que talvez o maior presente da vida seja justamente esse: aprender a amar não apesar das diferenças, mas por causa delas. Os anos foram passando como um sopro, e cada vez que eu olhava para o meu filho, ainda era impossível não me lembrar daquele primeiro instante em que o vi. Aquela cena em que ele nasceu já com 2 dentinhos formados ficou marcada como um símbolo da nossa história. Hoje, quando ele corre pela casa, cheio de energia, espalhando risos e travessuras, é difícil acreditar que aquele bebê, tão pequeno e frágil, veio ao mundo carregando consigo um detalhe tão raro, que mexeu com médicos, familiares e até desconhecidos. Os primeiros meses foram intensos, cheios de desafios, principalmente pela adaptação com a amamentação e pela curiosidade que sua característica despertava em todos. Mas, à medida que ele crescia, fui descobrindo que esses dentinhos eram apenas o início de uma jornada muito maior, uma jornada de amor, aprendizado e superação. Quando ele completou 1 ano, lembro-me perfeitamente da festa que fizemos. Era um aniversário simples, mas carregado de emoção. Enquanto as outras crianças da mesma idade estavam apenas começando a exibir os primeiros dentinhos, ele já tinha um sorriso cheio deles, o que chamava a atenção de todos os convidados. As pessoas riam, se encantavam e, muitas vezes, comentavam: esse menino nasceu pronto para sorrir para a vida. E, de fato, era exatamente essa a sensação. Cada vez que ele ria, seus dentinhos brilhavam, e eu lembrava do quanto foi difícil aceitar aquele detalhe no início. Hoje, percebo que foi um presente, um sinal de que meu filho traria consigo histórias únicas para contar. O tempo mostrou que ele realmente era diferente em muitos aspectos. Desde cedo, demonstrava uma curiosidade imensa pelo mundo. Enquanto outras crianças demoravam a balbuciar, ele logo começou a emitir sons claros, como se tivesse pressa em se comunicar. Cada palavra que surgia da sua boca era como música para meus ouvidos, e os dentinhos, tão visíveis, pareciam dar ainda mais destaque às suas expressões. Às vezes, eu me pegava observando-o em silêncio, refletindo sobre como a vida havia me dado um filho tão especial, não apenas por aquele detalhe físico, mas pela luz que ele carregava. Era como se os dentinhos tivessem vindo para me preparar, para mostrar que ele não seria uma criança comum, mas alguém que traria desafios, ao mesmo tempo, bênçãos imensas. Claro que também houve dificuldades. Cuidar de dentes tão cedo exigia uma atenção redobrada. Eu precisava limpar sua boquinha com delicadeza, usar gases, evitar alimentos que pudessem prejudicar seu esmalte. Enquanto outras mães só se preocupavam com isso mais tarde, eu já vivia essa rotina desde o início. E, por mais cansativo que fosse, nunca encarei como um peso. Cada cuidado era, para mim, uma forma de agradecer a vida pelo presente que havia me dado. Em momentos de exaustão,
lembrava-me das palavras do pediatra, que dizia: seu filho é raro, e a raridade exige cuidado especial, mas também traz histórias que ninguém mais terá para contar. Muitas vezes me pergunto se aquele detalhe, aparentemente tão simples, não foi, na verdade, uma metáfora. Os dentinhos, que chegaram antes da hora, me ensinaram que a vida nem sempre segue o roteiro que esperamos. Eu sonhava com um parto tranquilo, com o primeiro dente surgindo aos 6 meses, com a rotina normal de qualquer mãe. Mas a vida me deu algo diferente, algo que exigiu de mim coragem, paciência e resiliência. E, no fim, percebo que foi justamente isso que me transformou. A maternidade, com todas as suas surpresas, me mostrou que o amor verdadeiro é aquele que se adapta, que enfrenta o inesperado e que encontra beleza até no que parecia ser um obstáculo. Hoje, quando olho para meu filho correndo pelo quintal, vejo muito mais do que uma criança saudável. Vejo um lembrete constante de que a vida é feita de singularidades. Cada criança tem sua própria marca, sua própria forma de nos ensinar. O meu veio ao mundo com 2 dentinhos já formados, e isso fez com que nossa história fosse única. E é essa singularidade que me enche de orgulho, porque sei que, um dia, quando ele crescer, poderei contar essa história e mostrar que, desde o início, ele já mostrava sinais de que seria especial. E é por isso que, ao compartilhar meu relato com vocês, quero deixar uma mensagem muito clara: nunca tenham medo do diferente. Às vezes, aquilo que parece estranho, assustador ou fora do comum é, na verdade, um presente disfarçado. Quando meu filho nasceu com dentinhos, eu chorei de dor, de medo e de insegurança. Hoje, choro de gratidão, porque entendo que foi justamente esse detalhe que deu à nossa vida um significado tão profundo. O diferente nos ensina a olhar para além da superfície, a enxergar a beleza que se esconde onde menos esperamos. Então, se você que está me ouvindo também vive ou já viveu algo fora do padrão, saiba que isso não é motivo de vergonha, mas de orgulho. Cada história rara é uma oportunidade de aprendizado e de amor. E, se eu pudesse resumir tudo o que vivi desde aquele dia até hoje, eu diria que aprendi que não são as semelhanças que nos tornam especiais, mas sim as diferenças. Meu bebê veio ao mundo com 2 dentinhos já formados, e com eles trouxe uma lição que vou carregar para sempre. A vida é feita para ser celebrada exatamente como ela se apresenta, com todas as suas surpresas e singularidades.